Alfa Notícias. Apresentação Fernando Bruder e Abelardo da Costa Neto. Começa mais uma edição do Alfa Notícias aqui pela Rádio Alfa. Meu nome é Fernando Bruder e ao meu lado Abelardo da Costa Neto. Bom dia, Abelardo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Alfa, né? Mais um dia aí até que gostoso, mesmo com o friozinho. E hoje nós temos aí a entrevista exclusiva com o Eric Facioli, que é pré-candidato a prefeito em nossa cidade, Botucatu. E você pode mandar um WhatsApp ou ligar aqui ao vivo. Anote aí, olha, 14, né, o DDD 14 996616411 996616411. Você participa, manda sua pergunta ou, olha, direto ou pelo WhatsApp. Muito bem, agora 8h02 é o Alfa Notícias no ar. Alfa Notícias. Apresentação Fernando Bruder e Abelardo da Costa Neto. Muito bem, como o Abelardo disse, hoje estamos aqui com a participação de Eric Facioli nos nossos estúdios para bater um papo a respeito da tua pré-candidatura pelo partido PT. Bom dia, Eric, tudo bem? Bom dia, Bruder. Bom dia, Abelardo. É um prazer a gente estar aqui na Rádio Alfa, né? Uma emissora aí que faz parte aí do grupo, né? Já da TV, rádio, que a gente tem um carinho muito grande, e na TV também, onde eu sou colaborador. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês e vendo o sucesso de vocês cada vez maior. Olha só, né? A gente tem a honra, né? Realmente eu tenho um grande carinho pelo Eric, independente de partido, política, porque nada melhor do que a pessoa, né? Isso que eu falo, isso que é o importante. Eric, primeiramente, parabéns aí por você nessa pré-candidatura, que você resolveu sair aí a prefeito. Como que você vê isso? Qual que foi o incentivo que você, vamos dizer aí, de última hora resolveu sair? Eu já tinha na mente isso. Na verdade, Abelardo, essa era uma discussão que no partido já tinha começado desde o ano passado, né? O meu nome já tinha sido colocado dentro do partido para ser um pré-candidato, ser um dos postulantes, tinham outros nomes. Inicialmente, eu acabei declinando aí da vontade, né? Por pelo menos 2 vezes quando conversaram comigo. Participei de uma reunião do partido onde expliquei quais eram esses motivos profissionais, pessoais, que estavam me impedindo de ser candidato. Mas as coisas foram acontecendo de uma maneira em que esse apoio começou a aumentar, as pessoas começaram a me procurar, as pessoas históricas do partido, né, pedindo para que eu aceitasse esse desafio, e eu comecei a pensar um pouco e acabei aceitando esse desafio. Mas não é uma coisa que surge agora, né? Como eu disse, a discussão no partido já tinha desde o ano passado, mas eu, pessoalmente, confesso a vocês que sempre tive vontade de ocupar um cargo de executivo em Botucatu. É uma vontade antiga, mas, obviamente, né, Abelardo, a gente que faz parte aí do meio político, a gente sabe que as coisas têm que acontecer no momento certo, na hora certa, né? Não podemos nos precipitar, tomar decisões precipitadas. E eu fui me preparando aos poucos, né? Muita gente talvez não saiba, mas, por exemplo, eu sou pós-graduado em gestão de cidades. Eu fiz isso lá em 2003, eu fiz um curso de gestão de cidades, a gente já pensava nesse tipo de coisa, né? Eu estou fazendo agora mestrado em saúde pública, em saúde coletiva, quer dizer, pensando sempre nessa área da administração. Fui secretário municipal durante 5 anos do governo do PT em Botucatu. Então, a história da gente e esses 25 anos atuando como repórter, como apresentador de rádio, de televisão, né, sempre defendendo o interesse da população, né, as pessoas que me acompanharam nessa carreira sabem qual era o meu posicionamento em defesa do interesse das pessoas. Então acho que a gente tem eu tenho uma história de defesa da população, não só como profissional, e por outro lado eu venho me preparando aos poucos, já há alguns anos, né, para que eu pudesse, nesse momento, estar pleiteando esse cargo. Então eu acho que é uma coisa que surgiu com muita naturalidade. Pode parecer que seja uma coisa assim, de uma hora para outra, mas não foi. É uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo. A decisão final, obviamente, faz 15 dias, Abelardo, essa decisão, que foi anunciada lá na reunião do partido. Não vou mentir, decidi, vamos dizer, faz 3 semanas, uma semana antes acabei tomando essa decisão, mas não é uma coisa que surge do nada. Eu acho que para a gente chegar a esse ponto de estar se colocando à disposição da população de Botucatu, né, ou da população, você tem que ter uma história, você tem que ter algo para apresentar. E eu acho que esse é o nosso diferencial dos demais candidatos, com todo o respeito.
nós temos muitas propostas inovadoras, ousadas, para tentar fazer de Botucatu uma cidade melhor e fazer de Botucatu uma cidade que seja exemplo no sentido administrativo, inclusive para outras cidades. Uhum. E, Eric, a questão do atual atual pré-candidato do PDT, o Mariello, ter saído do PT, isso de certa forma, no teu ponto de vista, atrapalhou um pouco a questão do andamento do PT, ou você não vê um desfalque tão grande? Porque uma coisa que quando o Iello esteve aqui, a gente perguntou, porque existe o eleitor o petista e tem o ielista. A saída dele pode ocasionar algum tipo de desfalque para o atual PT? Olha, sem dúvida que o Iello é um grande nome, né? Não poderia estar aqui falando diferente. Ele integrou o governo do PT, foi do PT durante 8 anos. Fizemos uma administração muito boa em Botucatu, que diferente do que pode ter acontecido em outros níveis, aqui em Botucatu não tivemos um único caso de corrupção, uma única denúncia de corrupção. Acho que fizemos um bom governo. Então, se eu dissesse que ele não estaria desfalcando o partido, talvez eu estaria sendo aí um pouco injusto. Mas, por outro lado, eu penso assim, eu sou uma pessoa ideológica, eu não estou no partido porque por um motivo A, um motivo B, ou porque agora está na onda, é legal ser petista, está na moda, ou não sair porque agora também não é legal, entendeu? Eu continuo no meu caminho, eu sou petista, continuo nesse caminho, não vou sair desse caminho, e ele resolveu escolher um outro caminho. Né? Até imagino quais sejam os motivos dele, mas não me cabe aqui julgar quais seriam esses motivos. O fato é que eu continuo no mesmo caminho e ele está seguindo outro caminho. Preferiu seguir outro caminho. Com relação, outras pessoas também saíram, em nível nacional a gente tem visto isso. Eu acho muito bom. Eu acho que é um momento de oxigenação do partido, é um momento até de limpeza. Não estou me referindo especificamente ao Iello, pelo amor de Deus, mas eu acho que é um momento em que as pessoas estão se definindo, elas estão mostrando o seu posicionamento. Então isso importa. Eu, para o PT, digo assim, é muito importante o que está acontecendo. Tem muitas pessoas saíram, mas muitas pessoas estão entrando também. Todos os dias, todas as semanas, nós temos filiações novas lá no PT, né? Para o desespero de alguns. Nós estamos lá com 270 afiliados. Né? Então não é um partido que funciona, que tem uma sede, que tem reunião toda semana, que as pessoas participam. Ontem à noite mesmo estávamos lá numa reunião que começou 6h15 da tarde e eu saí de lá, era 9, quase 10 horas e não tinha terminado ainda. São pessoas que gostam do que estão fazendo, que acreditam numa cidade melhor. Então eu acho assim, essa história toda eu acho que é boa para o PT, ela é positiva. Ela vai nos fazer rebuscar as nossas origens. O PT, nos últimos anos, perdeu um pouquinho dessa identidade, daquela origem que foi responsável pela sua criação. E quem está ficando no PT hoje, está ficando porque é petista, está ficando porque acredita nas nossas propostas, acredita na forma que a gente tem de governar. Então isso é importante. Então, para mim, eu acredito que isso está sendo muito positivo. Olha só, o que eu achei bacana, né, e tiro o chapéu pelo que você disse, é o que eu sempre tenho batido, né? A gente não pode confundir partido e pessoa. Até eu comentei aqui do seguinte, Eric. Por exemplo, quando o barco está afundando, muita gente pula fora, né? Eu acho assim, a pessoa, quando ela tem seu ideal, ela não precisa mudar, no caso, vamos supor, de partido. Porque pensou, se você tem 10 irmãos, 7... vamos dizer, é ruim, tem que punir o irmão, não a família, vamos dizer como o PT, né? Eu tiro o chapéu para você, que é o que você disse, você continuou ali porque você tem seu ideal e você vai aí mostrar que você é bom, né? Que você tem a pessoa aquela íntegra dentro de você. E eu até cobrei isso aí, né? Por que que o Iello não continuou? Então, por isso que eu dou os parabéns a você, que realmente, embora toda essa polêmica do PT, você está ali firme, né, mostrando que não tem nada a ver com partido, né, e sim, o que eu falo, que puna os irresponsáveis, seja em qualquer partido, eu quero deixar claro, porque todos os partidos tem gente que não presta, né, então tem que punir a pessoa que não presta. Agora, quem é bom igual você, uma pessoa boa, está ali, tem seu ideal e quer mostrar.
Belardo, obrigado pelas palavras. Eu acho que o PT de Botucatu é um exemplo. O PT de Botucatu é um exemplo, né? Se você for pegar as pessoas que fazem parte do PT hoje, ou que fizeram, continuam como simpatizantes, né? A administração que nós fizemos, só para a gente lembrar, né? Botucatu antes de 2000, Botucatu estava na UTI, Botucatu estava prestes a afundar, prestes à falência, coisas assim. Não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, 3 meses de salário atrasado dos funcionários, conta de luz e água sem pagar, telefone cortado. Só para lembrar algumas coisas que estavam acontecendo. Repasses suspensos do governo federal, porque a prefeitura não pagava em INSS, não pagava um monte de coisa. Então nós fizemos um governo de reconstrução em Botucatu, que não teve nenhuma mácula. Um governo que evoluiu, que investiu na educação, investiu na saúde, investiu na infraestrutura. Então nós temos uma lista de serviços prestados aqui em Botucatu. E é isso que a gente defende. A gente defende que nós podemos continuar fazendo agora em outras condições. Naquela época nós tínhamos que acertar a casa, né? Mas fazer em outras condições um governo que ao mesmo tempo seja um governo sério, honesto, decente, mas que ouse, que avance. Eu acho que hoje a gente tem que tomar cuidado porque o discurso político ele está muito nivelado por baixo. Eu acho que as propostas dos candidatos, de uma maneira geral, tá, gente? Eu acho que o pessoal está com muito medo de fazer proposta, ou às vezes não tem, não sei. Eu acho que nós temos que avançar. Botucatu tem condições de ser um exemplo para o resto do estado, né? Como, por exemplo, algumas das propostas que eu tenho colocado. Por exemplo, a questão da discussão do passe livre. Eu tenho dito aqui, eu quero, caso sejamos eleitos, discutir com a população, já estamos discutindo, né, a implantação de um sistema de transporte que seja gratuito, né, que a gente caminhe para isso. É lógico, isso não acontece de uma hora para outra, né? As pessoas perguntam de onde vem o dinheiro. Nós temos que encontrar de onde vem o dinheiro. Administrar é priorizar, né? De onde vem o dinheiro da saúde? De onde vem a da educação? De onde vem do transporte coletivo? O transporte coletivo é menos importante que as outras áreas? O direito de ir e vir do cidadão precisa ser garantido? Então nós estamos propondo discussões que realmente vão criar polêmica, porque são coisas que não são fáceis de fazer, né? Até porque se fosse fácil já tinham feito. É verdade. Né? Então a gente está propondo uma discussão diferenciada. Nós queremos propor um debate em alto nível. Por exemplo, uma outra questão que eu estou colocando aqui, que é a questão da implantação progressiva do ensino integral na rede municipal. Nós temos 2 escolas apenas em Botucatu com ensino integral, as escolas municipais. Nós queremos que todas as escolas tenham. Obviamente não é de uma hora para outra, vamos fazer uma por uma até atingirmos todas, né? Diferente do transporte, que nós temos que discutir de onde nós vamos realocar esse dinheiro, né? No caso da educação não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Dá para fazer sim o ensino integral nas escolas. Isso é possível. Basta ter prioridade, basta ter boa vontade e basta encontrar as maneiras de fazer isso, construindo mais escolas, né, fazendo com que os alunos do contraturno eles tenham outras atividades esportivas, atividades relacionadas a artes, esportes, de educação profissional. Muitas coisas podem ser feitas, né, e dinheiro para isso também existe. E quando a gente faz isso, quando você faz num turno, os alunos têm lá o ensino básico, no outro as atividades, vamos chamar de atividades extras. Você não só pode colocar esses alunos para participar disso, mas você pode chamar a comunidade também. A escola é grande, tem espaço. Quando você faz lá, por exemplo, você contrata um professor para dar aula de teatro, por exemplo, para as crianças, né? Por que as pessoas que estão em volta da comunidade também não podem participar disso? Né? Por que não pode se abrir espaços para que essas pessoas também participem? Então, propostas, por exemplo, como a inclusão digital, com a implantação da internet grátis em praças, em parques e outros locais públicos em todas as regiões da cidade, não apenas na região central. Por que o pessoal que mora lá no Marajoara não tem direito de ter uma internet grátis? Por que o pessoal que mora lá no Jardim Brasil, na Vila Mariana, não tem direito a ter uma internet grátis? Como o rádio e a televisão, a internet hoje é um bem. É um bem que a população tem direito de ter acesso. Ele é gratuito, o rádio e a televisão é gratuito. Por que a internet não é gratuita? Mas, Eric, tem uma situação importante também, seguindo essa linha de raciocínio tua, é a seguinte. É
É inegável que os 8 anos do PSDB em Botucatu, ele trouxe benefícios para a população. Fruto, de repente, de um trabalho bem feito, pontos de vista, cada um tem o teu, mas a questão é o seguinte: houve uma melhoria na cidade, em alguns aspectos, outros deixaram ainda a desejar. Numa continuidade desse trabalho, no teu ponto de vista, teria que ter uma mudança radical ou daria para aproveitar as coisas que estão dando certo e aprimorá-las à medida do tempo? Eu acho que você fez uma boa colocação, Fernando. Eu não acredito que a administração do João Cury tenha sido ruim. Uhum. Eu acredito que nós temos pontos de vistas diferentes em alguns aspectos, né? Mas, de uma maneira geral, nós temos que respeitar tudo que a população considera de positivo. Então, nós temos que respeitar. O que nós não podemos esquecer, e devemos continuar, o que nós não podemos esquecer, só tem em mente que a administração que o PT pegou em Botucatu, tanto em nível local, que eu já expliquei, e em nível nacional também, era muito diferente do que o João Cury pegou nos últimos anos. Ele teve muito mais condições de fazer coisas que na administração do PT nós não tivemos. Por exemplo, quando nós governamos Botucatu, não existia o Minha Casa Minha Vida. Uhum. Não existia. Então é lógico, nós fizemos não sei quantas mil casas. Ótimo, excelente, mas fez porque tinha um programa federal que deu as condições de fazer isso, e antes não tinha. Que era do PT, né? Até então. Porque isso. Dificuldade que a gente viu, analisando hoje os 8 anos do João e os 8 do Ielo, foi a questão de por que na época do Ielo, que teria-se uma facilidade pelo Lula estar no poder e não ter tantos recursos federais para Botucatu, e o PSDB, quando assumiu, conseguiu essa legalidade de trazer mais recursos do que propriamente no governo do Ielo. Então, são dois aspectos. O primeiro, porque a situação do país também era diferente. Sim. Né? Os programas foram... O Lula foi criando os programas aos poucos e eles foram crescendo. Por exemplo, como o ProUni. Não tinha ProUni. Não tinha ProUni. Ninguém fazia faculdade de graça aqui, a não ser que fosse por bondade de alguém. Ninguém fazia. Hoje você tem o ProUni, você tem um FIES diferenciado, né? Você tem o que nós estamos falando aqui do Minha Casa Minha Vida, você tem um programa Mais Médicos, tudo isso não existia. Não existia antes. Mesmo, até porque o governo do Lula também foi numa crescente. Né? Nos últimos anos que as coisas começaram a aparecer de verdade. Então, o primeiro aspecto é esse. A condição do governo em nível nacional era diferente do que quando o PT administrou Botucatu. Primeiro passo. Segundo passo, e agora vem aqui, eu falo isso com a maior honestidade, alguns até que me apoiam não gostam muito que eu fale isso, mas eu vou dizer aqui, eu acho que o João Cury foi muito hábil. Ele teve as suas qualidades em buscar esses recursos. Não vou dizer que não teve. Acho que a gente tem que ser, como diz o Abelardo, a gente tem que procurar fazer uma avaliação. Ele gosta de falar imparcial, eu gosto de falar justa, equilibrada. É o certo, é. Entendeu? Então eu acho assim, ele foi atrás, foi atrás e buscou. Poderia não ter ido. Né? As coisas estavam aí. É lógico, não existiam antes, existem agora. Mas se ele não tivesse ido atrás, também não teria. Mas esse teria sido, até então, um erro do governo Ielo? Não, eu não considero. É que não tinha oportunidade mesmo. Eu não considero erro. Eu acho que, por exemplo, no governo do PT em Botucatu, nós construímos 500 apartamentos, por exemplo. Tem o par lá do Recanto Azul, do Lajeado. Foi o que foi possível na época. Era aquele programa que existia disponível. Não tinha o Minha Casa Minha Vida. Então, fez pelo par, 500 apartamentos. Eu, inclusive, morei 8 anos num deles lá. Então... Assim, o legal que eu acho, né, que eu tiro o chapéu para o Eric Facioli, por isso que ele é considerado por mim uma pessoa aí boa, né, pela imparcialidade e, vamos dizer, como ele disse também, justo. Como ele disse também que no caso aí tem que pegar aí, dando certo, se Deus quiser, ele aí como pré-candidato e se eleger, ele seguir as coisas boas, aproveitar. E é o que ele disse. Ele está sendo justo, aí fez aí também o João, vamos supor, o atual prefeito, pegou o que era bom do PT também, né? E deu sequência. Isso que é o importante, né, Eric? Porque você entrar na política, a população está cansada de... A pessoa mete o pau no outro, a população, ela quer o quê?
coisas objetivas, porque esse negócio de você ficar metendo o pau em candidatos, no teu concorrente, não leva a nada. E o Eric está mostrando aqui o porquê que ele é um pré-candidato a prefeito e pelo PT, né? Por isso que eu tiro o chapéu para você, no caso aí, aproveitar as coisas boas, falar que realmente a cidade melhorou e que você quer melhorar ainda mais, porque tem jeito, né, Eric? Assim, eu queria dizer assim, existem formas de governar. A forma de nós, da esquerda, governar é um pouco diferente da direita, a gente tem que deixar bem claro. Nós temos uma visão em que nós temos que governar para todos, né? Então, esse é um aspecto da esquerda que eu costumo dizer. E assim, coisas boas existiram, coisas não tão boas também existiram. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder ser mais prático. Por exemplo, o orçamento participativo. No governo do PT, nós fizemos um orçamento participativo que foi efetivo, né, onde as pessoas realmente participavam, onde existia uma política de governo para participar. Não é uma coisa só de marketing. Nós temos o orçamento participativo. Não. A gente fazia tudo o que era possível para as pessoas participarem, né? Oferecia transporte para as pessoas irem nas reuniões, faziam as reuniões regionalizadas, de uma forma, da melhor maneira possível para as pessoas. Treinamos essas pessoas, participaram de cursos, para existir de fato o orçamento participativo. Hoje, para ser sincero, eu nem sei se ele existe mais. Eu não tenho ouvido falar do orçamento participativo, se ele existe de fato, né, ou se ele existe só de marketing. Eu acredito que ele exista, só que, no meu ponto de vista, mais ativamente no primeiro mandato do João, porque ainda quando tinha... Como que era o nome do esqueci o nome dele, que era do orçamento, que agora não está mais. Não lembro. O Paulinho. O Paulinho, realmente, ele tinha esse poder de agregar as coisas. A partir do momento que ele parece que saiu dessa função, a coisa deu uma estagnada. Então, e a gente via que existia, Eric. Nessa época que o Paulinho estava, eu acompanhei um pouco de perto ali a questão, a gente via que tinha mais assim de forma desordenada. Esfriou. Não, do jeito que você falou, a população entendendo que ela poderia questionar. Entendeu? Porque assim, Fernando, na verdade, você pode fazer orçamento participativo, mas você tem que empoderar a população, você tem que dar as condições para que ela participe. Não adianta você só mandar a pessoa para a reunião lá. Tudo bem, ela conhece os seus problemas, mas ela tem que ser capacitada, ela tem que conhecer como é que funciona um orçamento, basicamente receber umas informações. Então, por exemplo, a proposta que eu tenho é de uma... alguns não gostam que eu use essa palavra, mas eu vou usar, eu acho que ela é válida, uma radicalização da participação popular. O que eu estou propondo é que a população realmente participe efetivamente do governo. Eu tenho uma proposta que eu estou estamos discutindo, obviamente, inclusive nós vamos ter uma reunião, um evento agora sábado, gostaria de convidar a população às 14 horas na Escola Noia, construindo um plano de governo participativo, um evento suprapartidário. Estamos convidando técnicos de várias áreas para a gente fazer uma discussão de uma maneira organizada de um programa de governo básico para a cidade de Botucatu. Mas, por exemplo, eu tenho uma proposta que seria a criação do chamado CIDEPAN, que é o Sistema Descentralizado e Participativo de Administração Municipal. Ele se baseia basicamente na implantação de 5 subprefeituras nas regiões da cidade, o que a gente está chamando aqui de setores. E cada uma dessa subprefeitura teria aí um subprefeito, e esse espaço oferecerá serviços básicos para a população, né? Como, por exemplo, por que não temos um sistema, a ambulância, por exemplo? Por que não temos a ambulância, em vez de termos um lugar onde ficam todas as ambulâncias, não temos uma coisa descentralizada? Por que não temos uma equipe de capinação, de limpeza separada? Cada uma na sua determinada região. É lógico que você tem uma organização central, mas para você facilitar. Eu cito o exemplo da ambulância porque quanto tempo demora para chegar, às vezes, uma ambulância que a pessoa precisa, né? Então, a gente estudar quais são os serviços que são possíveis implantar nessas subprefeituras e fazer com que a prefeitura fique mais perto da população. Um serviço relacionado a IPTU ou alguma transferência, né? Por que o cidadão que mora lá em Rubião Júnior tem que vir aqui no centro da cidade para resolver isso? Então, são coisas que nós estamos propondo uma discussão mais profunda. E aí, quando eu digo radical participação popular, é porque eu acredito
eu vou mais longe. Eu acho que as pessoas, quando a gente fala em democratização de verdade, por exemplo, por que não, ao invés de alguns desses cargos nessas subprefeituras serem simplesmente indicados pelo prefeito, por que não as pessoas se disponibilizarem a participar disso? Você se inscreve para participar dessa função, né? A gente capacita essa pessoa com curso de gestão pública e depois a gente faz um sorteio para escolher quem vai participar entre essas pessoas que participaram, em vez do prefeito simplesmente escolher, não, vai ser o fulano, porque o fulano vai ficar pedindo voto ali para mim. Então, você vai se capacitar, você vai participar de um curso, e daí sim, temos lá 10 pessoas e nós temos 2 vagas, então nós vamos sortear e o prefeito vai, aí sim, usar um cargo de confiança, mas vai indicar as pessoas que foram sorteadas junto à comunidade. Isso é uma democratização radical, não existe isso. Não existe em lugar nenhum. Então, eu estou propondo coisas que realmente possam mudar a vida das pessoas e que possam avançar nessas questões que nós estamos colocando aí como fundamentais, na minha opinião. Por que não, por exemplo, isso discussão também, por que não, em casos onde há necessidade de tomar decisões muito importantes, da gente não fazer uma consulta popular? Por que não? Em vez de simplesmente tomar... Por exemplo, vou citar o exemplo aqui da colocação da Autoparque, lá, o sistema de parquímetros. Por que a população não participa dessa discussão? Por que a gente não faz um plebiscito e pergunta para a população qual que é o melhor caminho? É colocar o parquímetro ou é a gente continuar deixando as pessoas trabalhando? Legalmente pode ser feito isso? Podemos fazer através de lei. Inclusive, eu como vereador na época, o Nenê, nós votamos contra o parquímetro por causa disso também, que realmente teria que ter feito uma pesquisa, no mínimo, com a população. Parabéns, Eric. Então, por que não colocar isso como lei? Não estou dizendo que assim, a população ela vai indicar. É lógico que isso depende da Câmara, não queremos tirar o papel da Câmara de Vereadores, mas a população dá uma indicação. Você faz uma votação dessa, por exemplo, vendo se a população é contra ou a favor, e a Câmara lá vai ter todas as condições de tomar uma decisão muito mais embasada, atendendo às necessidades da população. Porque, por exemplo, essa questão do parquímetro, por exemplo, é uma questão que até hoje é polêmica, né? Justificou-se com uma decisão judicial que parece que nem todo mundo entendeu do mesmo jeito e simplesmente resolveu dessa maneira, né? Antigamente tinha 80 pessoas trabalhando no parquímetro e agora tem 20. Outra coisa, antes esse dinheiro ficava aqui na mão dos trabalhadores. Hoje fica só uma partinha na mão dos 20 que estão lá trabalhando e o restante sai de Botucatu. Não estou dizendo que o empresário não tem direito, ele tem todo o direito. Sim. Mas é um dinheiro que vai para uma empresa que não tem sede em Botucatu e que não vai circular aqui. Tem algumas coisas que ainda, infelizmente, estão desconexas num sentido mais geral. Eric, a gente tem mais 5 minutos de programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, de certa forma delicada. Fique à vontade. É sim, não, ou dá para questionar? Se por um acaso vocês forem procurados pelo PT para fazer uma coligação, vamos supor, Ielo e Eric ou Eric e Ielo, é possível? Dá para conversar, sim ou não? Olha, eu posso responder isso que você quiser, mas eu só preciso dar uma explicaçõezinha antes. Sim. Nós já fomos procurados pelo PT, foi feita uma proposta de coligação proporcional. Não foi feito para prefeito, foi feito para vereadores, né? Essa proposta já foi colocada no partido e ela vai ser votada no momento oportuno lá dentro do nosso calendário. O que eu senti no dia em que essa proposta foi colocada, em que nós tínhamos 40 pessoas participando dessa reunião, não teve a proposta de coligação com o PDT não teve nenhum voto a favor. Então eu acho muito difícil isso acontecer. Da parte deles ou da de vocês? Do PT. Do PT. As pessoas que estavam. Então vou te responder para não deixar nenhuma dúvida. Eu só aceito ser vice se for do PT. Se tiver algum outro candidato que colocar o seu nome para prefeito, por exemplo, Supinho chegasse aqui e colocasse o nome dele, ele não vai fazer isso, já disse, mas se ele colocasse, eu aceitaria ser vice dele, ou qualquer outro nome que nós temos lá dentro do partido. Com relação à coligação, eu não pretendo ser vice de outra coligação. Eu acho que nós estamos num momento importante do partido, histórico, que nós temos que defender os nossos ideais, as nossas lutas.
aquilo que a gente acredita, defender o governo em nível nacional, o que foi feito de positivo, reconhecer o que houve de errado e tentar mudar essa história. Né? Porque quando a gente fala de PT, esses dias um amigo meu, aliás, outro me disse ontem também, mas você vai ser candidato pelo PT? Eu falei, vou ser pelo PT, eu sou do PT, eu tenho que ser candidato pelo PT. Você acha que... Qual partido que você me sugere que eu seja candidato? Pelo PSDB do Aécio Neves, que foi citado 6 vezes na Lava Jato, até agora não aconteceu nada? Pelo PP do Paulo Maluf, com todo respeito, pelo PMDB do Michel Temer, que está aí fazendo o que está fazendo. Então, não sei, a questão é isso que o Abelardo falou, não é, sabe, tem gente boa e tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Agora, o PT de Botucatu tem história. Esse é o diferencial, o PT de Botucatu tem uma história, né, e tem uma lista de serviços prestados em Botucatu, é isso que eu defendo. Então, se a proposta for colocada no partido, vai ser votada. Eu posso até aceitaria apoiar, não tem problema, mas eu não sou vice. Tá? Só para deixar bem claro, e não é porque, isso estou dizendo, não é porque o Eric está sendo metido, não quer ser, não é isso. Eu aceito ser vice do PT, não tem problema. Você não seria vice do Ielo? Não seria vice do Ielo e de ninguém de outro partido que não fosse de esquerda. Eu acredito, a situação não dá para se imaginar, mas e se fosse o contrário? Como assim? Você prefeito e o Ielo vice seu, você aceitaria? Não vai acontecer, mas e se acontecesse? Não, eu acho que eu não aceitaria, porque, como eu disse, o Ielo seguiu um outro caminho. Eu respeito o caminho dele, espero que ele seja feliz, que ele consiga ser feliz na sua vida, mas eu tô no meu caminho. Entendeu? E vocês são muito amigos, né? Eu não vou dizer para você que eu sou muito amigo do Ielo. Nós temos uma relação muito boa, nunca tivemos uma amizade pessoal assim, mas há um respeito muito grande. Eu respeito muito ele, respeito tudo que ele fez de bom para a cidade, mas tem algumas coisas que infelizmente acabaram prejudicando a relação com o partido, não comigo pessoalmente, mas com o partido, né? E o sentimento das pessoas que estão no partido hoje é que essa coligação não pode acontecer. Como eu disse, 40 pessoas numa reunião, não teve uma que defendeu. Seria um sentimento de traição ele ter saído do partido? Olha, não é o meu sentimento. Eu não acho que ele foi um traidor. Eu acho que ele escolheu um caminho. Nós temos o direito de escolher um caminho. A saída dele foi, vamos supor, né? Eu digo aqui, foi uma mera coincidência dele ter abandonado o barco na hora que começou a polêmica. Que até, no fundo, Eric... A nível nacional. Eu, no fundo, eu achei errado, tá? Minha opinião. Porque eu acho assim, quando você tá no local que tá bem, você tá ali. A hora que começa o barco, aquele tumulto que ainda tá julgando, eu gosto de ser imparcial. Eu nunca critico o partido, e sim pessoas que têm que ser punidas, né? Aí, por mera coincidência, ele caiu fora. Porque ele disse aqui pra mim, eu perguntei sobre isso, ele falou que não. Foi uma coincidência, né? Eu apenas não teve um entrosamento lá, por isso, por causa de proposta, aí eu caí fora. Aí eu ainda perguntei pro Ielo, mas justo agora, olha que mera coincidência, né? Por isso que eu também vejo, e tiro o chapéu novamente para o Eric Facioli, como pré-candidato a prefeito, do que ele não aceitar ser vice, ou seja, aí, vamos supor, do PDT, do Ielo. Se fosse, seria a continuidade de prefeito, e mesmo assim não aceita o vice sendo o Ielo, né, Eric? Então, Abelardo, assim, ó, às vezes eu tenho até um pouco de receio de falar isso, que pode parecer um pouco de prepotência, né? Mas ressaltar aqui, a questão não é ser vice, candidato a vereador, não é isso. Poderia ser qualquer coisa, não tem problema. É que nós estamos fazendo uma proposta diferenciada. Você está vendo você viu alguma das minhas propostas? Totalmente eu estou propondo uma coisa muito diferente do que está aí. E o Ielo já tem um outro tipo. Então, não só o Ielo, outros né? candidatos, não estou me referindo ao Ielo. E eu vou reforçar aqui, eu não vou cuspir no prato que eu comi. Eu fui secretário do Ielo durante 5 anos, para usar o palavreado para o povo entender. Eu não vou fazer isso, acho que não seria justo da minha parte fazer isso, né? Até porque ele era do PT, o governo foi do PT e o governo foi bom. Então, para a gente fechar esse assunto nesse aspecto. Agora, ele seguiu um outro caminho, eu continuo no meu, eu não vou mudar meu caminho, e meu caminho é esse, é um caminho de coragem, ousadia e boa vontade. Coragem para assumir as responsabilidades, ousadia para a gente sair do marasmo e propor coisas diferentes que realmente mudem a vida das pessoas, que discutam pelo menos isso, e boa vontade para encontrar soluções, porque ficar falando que nem eu coloquei algumas promoções, algumas dessas propostas, e muita gente fala, mas isso é difícil, não tem dinheiro, é lógico, disse aqui e vou repetir, se fosse fácil outros já teriam feito, e se fosse fácil também não seria a gente.
E eu também vejo, né, no meu ponto de vista, seria até meio estranho, vamos supor, o PT se coligar com o PDT, né, já que o Ielo saiu de lá por o que o Eric falou, tem um outro caminho. Então agora, se unir, vai até confundir a população, até o pessoal que são realmente petistas, né? Porque como que o Ielo sai, agora quer fazer uma coligação? Vamos supor, o Eric falou que não aceitaria, e está certo, meu ponto de vista, está certíssimo, então, assim, ó, Eric. Não é que eu não aceitaria a coligação, só para deixar claro, eu não aceito ser vice e nem prefeito, que não existe essa possibilidade, até porque não houve nenhum convite para isso, mas mesmo que não faz parte da minha... se o PT decidisse, eu acho isso praticamente impossível, apoiar o Ielo, para mim não tem nenhum problema. Eu não teria problema de votar no Ielo. Mas eu não aceitaria fazer parte nem de prefeito, nem de vice. A minha proposta é outra. E com certeza, eu acho que agora, já na reta final, seria muito difícil o PT mudar de candidato, né? Ou mudar, não, Eric, você não vai ser mais, nós vamos coligar com o PDT. Eu também acho impossível. Então, pela a tua franqueza, a tua honestidade, uma pessoa íntegra, que eu tiro o chapéu, você, então, realmente, a tua ideia é ir até o final como pré-candidato a prefeito, e não como muitos aí que tiveram, fica na mídia e depois cai fora, né, Eric? É verdade. E assim, Abelardo, o PT tem uma coisa que é diferente dos outros partidos. Modéstia à parte, isso é uma coisa muito positiva que a gente tem. As coisas no PT, elas não são definidas por caciques. Elas não são definidas, as coisas são votadas, tem um cronograma, as pessoas participam, tem discussão. Quer dizer, não adianta eu chegar lá e falar assim, pessoal, o negócio é o seguinte, estou retirando minha candidatura agora, que nós vamos apoiar fulano, vamos apoiar ciclano. Não tem isso, a minha voz é igual a de qualquer um lá. Aliás, eu sou até menos do que a maioria que está lá, porque eles têm muito mais história do que eu dentro do partido, eu tenho que respeitar isso. Então, as coisas vão no voto. Então já houve uma discussão, a discussão foi 40-0 para se fazer. Vai ter um momento que isso vai ser colocado de novo dentro da regra do partido, vai ter um encontro do partido onde isso vai ser discutido, depois tem convenção. Eu acho praticamente impossível, né? Mas isso vai ser seguido e vai ser no voto. Se tiver lá 2 pessoas que sejam a favor, elas têm direito de se manifestar e defender isso. Então essa é a principal diferença do partido. Quem tá no PT tem que entender que lá não existe cacique, né? Lá as coisas são decididas no voto. O Ielo, quando foi candidato a prefeito pelo PT, passou pelo voto. Teve muita gente que votou contra na época, mas ele foi o candidato vencedor. Então é assim que funciona. Olha só, o que eu acho interessante, né? Olha só, nós vamos ter aí 2 candidatos, vamos colocar assim, novos como pré-candidato a prefeito, que é o Eric Facioli pelo PT e o Pardini pelo PSDB, que são pessoas até o momento, íntegras, aí que não tem o que falar, você me corrige, uma pessoa que não pode falar que roubou, que é desonesta, que não serve para o cargo, né? Porque a gente vê aí que realmente tem uma polêmica, mesmo o Ielo já sendo, né, já tenha sido prefeito de Botucatu, vai ter as polêmicas que as pessoas podem falar do que não deu certo. O Eric já não, né, não tem o que falar. O Pardini também não. Aí vem, vamos dizer aí, o Reinaldinho, uma polêmica também que está na política, nós vimos aí foi em 2014, que era para ter votado para a cassação do Carmone, né, que foi condenado e julgado, era para ter cassado segundo a legislação, a lei orgânica do município. E o Reinaldinho, né, votou para não cassar, né? Então, olha só, como que você, como pré-candidato ao prefeito, vota para não cassar para quem era para ser cassado. Então, eu acho, no meu ver, Eric, assim, em relação à pessoa, você, como pré-candidato, e o Pardini, realmente vai dar muito pano para manga, vocês dois aí, quem quiser atacar vocês com coisas erradas, hein? Eu acho assim, ó, a população tem os nomes para ela escolher, ela pode escolher pelo novo, mesmo o Pardini tem a experiência dele na Sabesp, né, que a gente não pode negar. Eu acho que eu tenho a minha experiência como gestor, eu fui secretário, essa experiência na imprensa, que eu acho que é fundamental, não é de hoje, são 25 anos. O meu preparo, procurando estudar, procurando entender as coisas, eu estou estudando demais, eu fui o último que entrei nessa corrida, o Bruder, né?
eu fui o último que entrei nessa corrida, eu não quero ficar ali em último não. Então eu estou correndo muito, estou estudando, estou discutindo, reunião, conversa, buscando apoio, eu estou fazendo campanha de verdade, visitando, conversando. E nós temos, por outro lado, outros candidatos também, o próprio Reinaldinho, o Bilo, que são o Reinaldinho, que é um cara experiente, foi vereador muitos anos, terceira ou quarta legislatura já. O Bilo, que tem uma proposta bem à esquerda, diferenciada, que a gente tem que respeitar. Então, eu acho que nós temos opções. A população tem que ver qual que é a opção que ela prefere, né? E o que eu estou oferecendo, o que eu pretendo oferecer, porque eu ainda não sou candidato, né? Mas o que eu pretendo oferecer é isso, é ousadia, é boa vontade para fazer as mudanças que são necessárias, sempre com humildade, com equilíbrio, respeitando o que foi feito, mas procurando inovar e buscar novos caminhos. Muito bem, Érico, eu agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Essa realmente é uma primeira rodada como pré-candidato. Eu acredito que você vai voltar ainda como candidato para, de repente, a gente entender se mudou alguma coisa, o que dá para ser encaixado no teu plano de governo, de repente um amadurecimento das ideias, mas eu agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Viu? Eu que agradeço, Bruder, agradeço a Abelardo. Gostaria, se vocês me darem 30 segundos, só para fazer um agradecimento. Eu queria fazer um agradecimento aqui público ao PT, porque é uma honra ser pré-candidato a prefeito pela minha cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu construí minha história. Saí para estudar, voltei. Então, eu queria dizer o seguinte, que é uma honra muito grande. Essa oportunidade que o PT está me dando, independentemente se eu vou vencer ou não vencer as eleições, isso é a população que vai decidir. Eu queria dizer que é uma honra. Para mim, talvez seja a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. E eu vou lutar muito para que isso se concretize e vou respeitar demais as pessoas que me deram essa oportunidade e que estão me apoiando. O que a gente vê no PT lá é uma coisa muito forte, é uma coisa que emociona, uma coisa que faz você acreditar nos seus sonhos. Acho que nunca podemos deixar de sonhar. Isso, às vezes, quando você fala a sua proposta, mas isso é uma utopia, acho que a gente não pode deixar de acreditar na utopia, porque a política é isso, a partir do momento que tiver tudo resolvido, não precisa mais de governo, né? Então nós temos que ter uma utopia, nós temos que ter os sonhos. Então agradecer demais todas as pessoas, os apoios que eu estou recebendo de pessoas que para mim são muito importantes, que fizeram parte da minha história política. Eu estou muito animado, muito feliz. Como eu já disse em outros momentos aí, eu sou um corredor que não sou de sprint, eu sou um corredor constante, que vou manter essa corrida até o final, num ritmo forte, com o apoio de todos aí que estão demonstrando esse apoio. Então, não vou desistir dessa corrida, vou até o final no mesmo ritmo, sempre constante, forte e constante, não sair correndo que nem um louco agora e também eu vou ser constante. Então, podem ter certeza que nós vamos ter uma campanha onde nós teremos um candidato que vai dar trabalho, que vai correr para o lado que for necessário, mesmo com as minhas obrigações, porque eu não posso me afastar de nada, eu tenho que continuar trabalhando. Eu vivo disso, eu vivo das minhas aulas, eu vou ter que continuar dando aula, eu vou ter que continuar prestando minhas assessorias, vou ter que continuar cuidando da minha filha de 2 anos de idade, não vou abdicar dessas coisas, mas vou me desdobrar para fazer uma campanha em alto nível. Alfa Notícias. Apresentação Fernando Bruder e Abelardo da Costa Neto.